Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em nosso segundo episódio de entrevista, né, dos 6 gatinhos em parceria com o Mais Expressão. Eu sou o Johnny. Flávia. E nós estamos aqui com uma convidada especial, mas antes, gostaríamos, para quem não estava conosco no último episódio, né, nós 6 gatinhos somos uma equipe, um projeto onde nós trabalhamos com animais que foram resgatados de ONGs, tanto aqui em Indaiatuba, quanto lá na Baixada Santista, e que se tornaram animação infantil. E dentro desse espaço, nós levamos para a primeira infância, de forma lúdica e divertida, como que nós poderíamos melhorar o entendimento em questões sustentáveis e também em relação principalmente aos nossos animais, os nossos queridos bichinhos de estimação. Os nossos gatinhos, como vocês já sabem, foram adotados, foram resgatados, alguns pelo Johnny, Sim. Outros, uma eu resgatei, mas 2, gente, vieram de uma ONG, que foi através dessa ONG e da Frida, que foi a primeira que surgiu o projeto. E se não fosse por ela, a gente não estaria aqui. Então, Exatamente. Nós temos o prazer de receber a Andréia Passos, que ela é a fundadora da Anjos de Patas. Muito, muito bem-vinda. E eu queria te dizer, Andréia, se você imaginava em algum momento que gatinhos resgatados por vocês viraria personagem de animação infantil. Gente, vocês são maravilhosos. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Muito bacana participar de alguma forma, mesmo que indiretamente, desse projeto, porque eu sou professora e eu acredito que a educação é o caminho para a gente mudar o mundo, para a gente mudar tudo. Né? E imaginar que graças a 2 gatinhas resgatadas por nós, esse projeto lindo se iniciou é muito gratificante. Isso. E a gente quer que você conte um pouquinho pra gente, André, como que surgiu a ONG, como que foi o início disso tudo? Então, Flávia e Johnny, eu nasci em São Paulo, numa família muito simples, nasci na periferia e eu sempre gostei muito de animais. E nessa época, né, a gente tinha galo, galinha, isso era o animal de estimação que a gente podia ter. Mas eu queria ter um cachorro, eu queria ter gatos, e a minha mãe, ela era muito resistente. E hoje eu super compreendo, porque ela dizia, a gente não tem condição. Para ter um animal, você precisa ter condição. E eu chorava, achava, né, nossa, a mãe é ruim, olha como ela é dura, exato. E hoje eu entendo que ela, como faz todo sentido o que ela nos dizia, né? Eu mudei para Indaiatuba, me casei e vim para cá, e comecei a dar aula no Dom José. E eu ia dar aula a pé, porque eu morava ali do outro lado da Conceição. E aí, na segunda semana, eu já encontrei uma cachorra machucada. Eu falei, e agora? Não conheço ninguém, recém-casada, eu tinha uma cachorra. Eu falei, mas vamos lá, vamos começar. E aí, a partir disso, conheci algumas clínicas veterinárias, conheci algumas entidades, mas eu tinha alguns propósitos. Nunca tive a ideia de, eu vou montar uma ONG, vou fundar uma ONG. Não era essa ideia. Até porque o que eu via não me agradava. Essa coisa do confinamento, do acúmulo, de ter muitos animais. E a gente vai pegando, porque se você não se controla, é isso que acontece. Mas aí a gente teve um resgate. Na época eu conheci uma pessoa, a Juliana, e a mãe dela é protetora, e a gente teve um resgate grande de uma situação na divisa entre Indaiatuba e Montemor. E eram 40 cães. Nossa. E era uma situação que a gente precisava retirar, porque eles tinham uma doença rara por conta de ingestão de vísceras de peixe cru. E aí eles tiveram um problema que chama verme gigante dos rins, de Octofima renale, que é uma doença rara. E todos os veterinários aqui falavam, a gente só viu isso na teoria, na faculdade. E aí, enfim, eu tinha uma chinchila, a veterinária da minha chinchila era formada na Unesp, e ela conseguiu que a gente levasse esses 40 cães para a Unesp. Uau. E aí eles foram, operaram, todos resistiram, virou... E aí já foram, e aí já foram castrados e virou foi publicado o caso por ser raro, né? E aí chegou, acho que passou 3, 4 meses, eles ficaram lá, eles tinham que voltar, e aí? E, nossa, gente, não tem como, ficava um pouquinho na casa de um, de outro, né? E já eram cães grandes, assim? Sim, todos adultos. Daí já é mais difícil também de conseguir doar, né? Sim, exatamente. Inclusive dessa leva, dessa matilha, a gente tem um que era bebê na época, a mãe dele estava contaminada, operou, e ele ficou, que é o Golias. Quem vai na ONG conhece o Golias porque ele fica solto, ele é um senhorzinho. E enfim, aí na volta eles foram para um terreno da Gil, né, da mãe dela, mas aquilo não estava legal ainda, era tudo muito improvisado.
E aí, eu lembro que acho que na primeira caminhada que o Bego promove, né, ele falava pra mim, você tem que constituir oficialmente ONG, porque senão o poder público ninguém vai conseguir ajudar. Sim. Né? A gente precisava de um lugar, e aí a gente acabou alugando uma chácara, alugando uma casa no Pau Preto, então separava cães e gatos. Tudo custo de vocês, De vocês. vocês. Nós, que é caro. ralando, todo mundo com as vidas pessoais, trabalhos e fazendo. E aí, mas eu não queria, eu era muito resistente em relação a isso, sabe? Mas eu acredito que por conta do que eu via, mas não é isso que eu quero. Eu tinha muito medo de virar uma acumuladora. Porque eu sei que às vezes a gente erra até por amor, né? Sim. E vai fazendo. Mas enfim, mas o negócio foi apertando. Eu falei, a gente não vai conseguir manter dessa forma. E aí nós constituímos em 2016 a ONG oficialmente. E aí nós precisávamos de um tempo legalmente para pleitear alguma coisa. E na época o Reinaldo falou, né, que era prefeito, não, né, oficialize e a gente vai atrás dos meios legais. E por fim, depois já na gestão do Gaspar, a gente pleiteou um espaço e nós conseguimos a concessão do terreno lá no distrito, que é uma concessão por 30 anos, mas eles não vão nos tirar de lá, porque eu não saio, tá ocupado. E aí nós começamos a construção, né. E aí começou um sonho de fato, porque aí o que eu tinha na cabeça, né? Não sozinha, nós somos um grupo pequeno, mas de pessoas que estão ali focadas, que ficaram, uns vieram e saíram, né? Mas a ideia sempre foi fazer diferente, né? Se a gente puder ajudar 200 de forma ideal ou mais próximo do ideal, é isso que a gente vai ajudar. E o que seria esse fazer diferente? Como que seria isso? Então, Flávia, primeiro a questão que eu falei do confinamento, né? Eu acredito que quando você resgata um animal e a ideia de canizinhos, você conheceu o nosso gatinho, você viu como é. A gente tem os canis, que a gente chama de dormitório, porque eles ficam soltos o dia inteiro. Né? Pra não ficar estressado também, de ficar todo mundo confinado ali, né? Então, a ideia é essa, de que eles tenham toda essa dinâmica para um bem-estar, né, que a gente tenha o isolamento, porque também isso era o meu maior medo, uma doença contagiosa, e aí você contamina para salvar 2, você mata 50, e eu também não acho que é o caminho. Então a gente tentou fazer, não é o ideal é uma casa, né, um lar responsável, mas aí a gente tentou fazer de uma forma que eles tenham um mínimo de bem-estar. Então, eles não são cães assustados. Tem um ou outro, né, que ainda, mas eles são cães muito sociáveis, até os gatos. Algumas pessoas vão até lá e falam, ai, dá até dó de adotar. Eu falei, não fala isso. Adotem. Mas a gente tenta, né, manter essa coisa do bem-estar, né, são todos, eles chegam, eles ficam isolados, já são vacinados. Na verdade, eles recebem antiparasitário e Bravecto já no primeiro momento, ficam isolados, vacinados, castrados. Hoje a gente tem todo o centro cirúrgico e clínica no próprio abrigo. Ai, que maravilha. Que também era algo que eu achava, porque essa coisa de pegar o cachorro ou o gato, levar. É um estresse também. O custo, né, de uma clínica é muito maior. A gente chegou a dever 40 mil em clínica veterinária, né? E aí a gente conseguiu também a parte física, nós construímos com recursos próprios, fazendo campanha, né? E aí a parte de instrumentos, de anestesia inalatória, tudo isso a gente conseguiu uma emenda estadual, através do deputado Bruno Ganem, que também veio e que nos ajudou muito. Então hoje o que acontece? O abrigo ele é autossuficiente, tudo acontece ali. Então o animal chega... Vocês têm uma equipe de veterinários que fazem... Sim, eles não ficam lá, mas são parceiros. Então tem a demanda, eles vêm... Se tem algum animalzinho, vocês fazem tipo uma leva, assim? Tipo, tem alguns que precisam fazer cirurgia, daí vai naquele dia, Isso. Se for uma cirurgia letiva, a gente junta, e aí hoje quem opera pra gente é a doutora Luciana Chiara. Mas aí tem o odonto, tem oftalmo, a gente tem parceria. Que legal! O Rodrigo, que é ortopedista, o Volpato, que é maravilhoso, as anestesistas. E aí a gente só paga o custo da mão de obra. Por quê? Porque lá nós temos tudo, inclusive os fármacos, a medicação, então é feito tudo lá. Eu auxilio, eu sou auxiliar também. Então, ela faz tudo, né? Eu faço tudo. Ela é auxiliar. E aí eu sou bem do tipo de querer estar junto o tempo todo, de estar olhando, de estar fazendo. Você criou, né, aquele lugar, né? Foi uma origem vindo de você, né? Sim. Então, assim, a gente percebe o amor aqui quando você fala e conta com detalhes, né? E com certeza você vai estar presente o tempo inteiro. A gente admira, inclusive, isso, né? Sim. E onde chegou agora, né?
ver todo esse percurso, né, da Anjos de Patas e perceber que já alcançou essa proporção, uma dimensão grande e positiva, graças a Deus, né, para atender tantos esses animais que precisam muito, né? Achei muito interessante falar sobre a questão do acúmulo, porque nós tivemos né, nosso primeiro episódio, nós falamos justamente disso, né, e sobre aquela régua, né, de o amor e a razão, né? A gente precisa andar ali no meio, porque não é só de amor, a gente precisa ter cuidado, ser racional, porque o animal é uma vida e a gente não pode só porque a gente acha fofo ou bonitinho, não, ele tá na rua, vamos pegar, mas vai pra onde, por quê, como? Como está lá dentro, que nem a Andrea falou, às vezes tá confinado, né? Até o doutor Adriano que participou aqui com a gente. Ai, o Adriano é maravilhoso. Ele falou, às vezes você tira um animal que ele já tá ali na rua, ele é feliz ali. Ele é cuidado pela comunidade. Você vê, não, vou chamar pra Anjos de Pata vir resgatar, porque não pode ficar na rua. Vocês vão lá, se ele tiver machucado, não sei, resgatam. Ele vai passar o resto da vida, se ele não for adotado, confinado. Sim. É o que o doutor Adriano comentou. Às vezes, se você vê um animal na rua, às vezes é melhor você cuidar, levar pra castrar, do que até acionar uma ONG, né, Andréia? Mas aí sabe o que eu penso também em relação a isso? Que tem muito mais a ver com o ser humano. A questão do ego e do eu tirar dos meus olhos, porque eu estou sofrendo, Flávia. É isso que ele falou. Isso que eu escuto o tempo todo. As pessoas não chamam, eu falo assim, olha, tem um cachorrinho aqui, eu acho que ele não é assim, eu não aguento mais vê-lo na rua. Eu não aguento mais sair de manhã e ele tá... Às vezes nem tá tão incomodado com a situação do animal, tá incomodado em... Tem um bicho aqui na minha rua. Em ver. E tirar o problema da sua frente, olhos, né? Eu acho que isso até às vezes pesa, porque, por exemplo, joga uma responsabilidade pra vocês. Tipo, mas vocês são ONG, não vão vir resgatar? Não é isso? Xingamentos. Ou, né, a gente, é o que eu falei, todos nós temos trabalhos formais. Nós somos voluntários na ONG, eu não ganho nada. A gente tem os funcionários... É porque precisa se manter, né? Precisa viver, né, André? Exato. Tem os funcionários que são registrados, que cuidam deles no dia a dia. Limpeza, né? Mas aí as pessoas falam exatamente isso. Quando você demora a responder, porque você está no seu trabalho, você responde depois, né? E hoje a gente tem que fazer esse filtro, porque senão a gente perde a mão, nós já erramos muito, mesmo tentando acertar. Já, tipo, resgataram o que não deveria, que era de pessoa que não queria mais? É isso que eu ia falar. Não só de pessoas, mas o que aconteceu. Eu moro aqui em Itaici, né? Sim. E aí nós tínhamos, assim que o gatil ficou pronto, e aí tinha um gatil praticamente vazio, né? E grande, né? Grande. Tinha o primeiro gatil, que eram os mais velhos, doentes crônicos, e a gente tinha o segundo gatil, de animais testados, a ideia era separar. E aí, Itaici tem várias comunidades de gatos, né? E aí tinha um local específico em Itaici, que tinha umas mãezinhas, tal, e a gente ficou, uma outra amiga, Monique, né? Não, a gente vai pegar, vai cuidar. E nós pegamos, acho que na época, uns 20 e poucos gatos. Nossa, nós conseguimos salvar 4. Elas tinham acabado de nascer? Ou estavam grávidas? Então, Johnny, algumas grávidas, outros tinham acabado de parir, mas eram animais da mata. Sim. Da mata. Então, assim, nós tivemos... alguns filhotes existiram, a gente conseguiu doar, a maioria morreu. E a gente tem lá 2 gatas que são tão ariscas. E ontem até falei para uma pessoa que me pediu ajuda para uma outra comunidade de gatos. E ela foi até lá e eu falei, olha para essa gata, você acha que ela é feliz? Ela fica numa prateleira, o gatinho é enorme. A gente coloca comida, água e até a caixinha de areia para ela. Aí ela fala, mas ela tá tão bem, tão gordinha. Falei, ela tá bem. Mas isso não quer dizer que ela é feliz, né? É uma gata que é a única que não é testada pra gente vacinar um estresse, que tem que pegar com pulsar, olha isso. Pra vacinar, pra aplicar antiparasitário. Então, assim, ela não tá feliz ali. Né? Então, hoje eu sinto que não deveria ter feito. A gente fez na intenção de ajudar. Claro. Tava frio, tava chovendo, mas assim, nós perdemos a grande maioria. Talvez ali a própria natureza é o que acontece, né? Dá conta e cada um segue o destino que tem que seguir. E o tempinho que tá ali vivo vai ser feliz porque tá no ambiente deles. Né? Exatamente. Os adultos não teriam morrido, estariam ali, né? Então hoje o que a gente faz, a gente ajuda com ração, castração. O Adriano é super parceiro. Então às vezes quando as pessoas pedem alguma coisa, a gente pede para ele, dá para castrar, uma situação mais, né, prioritária, mais delicada, e aí solta, faz a marquinha na orelha do gato e solta de volta. Aliás, pega, castra e solta de volta na mata. E eles vivem felizes. Sim. Né? Então isso é muito, mas até você ter, as pessoas não têm essa consciência. Não.
É o tempo todo. Tem os gatos na rua tal. É uma comunidade imensa. Vai ficar. Aí só dá um medo de fazerem, né, maldade, Sim, de de judiarem, né? Sim. Porque o gato ainda ele é muito vítima de Sim. cachorro também, mas eu acho que o gato Gato mais, é né, mais. Andréia? É mais. Sim. E isso até em relação aos resgates. Se a gente pega um cachorro estrupiado, machucado, ferrado, nossa, chove ajuda. Chove mensagem. Olha que interessante O saber disso. gato, Não, Não. não pasmem, acredito. a mesma situação. Até tem ali, né, uma movimentação, mas a comoção em relação ao totalmente Ajudar, cachorro. de repente fazer uma doação Sim. financeira. Não, Não tem? Uau. Então lá, né, uma cultura que é uma construção social Sim. em relação ao gato muito negativa ainda. É que eu acho que a gente até tava conversando sobre isso, né, Johnny? É uma coisa que começou meio que recente, né? Porque até então tinha aquela música, atirei para um gato, o gato Sim. não morreu. Era uma coisa Sim. muito normal. Super, super Não gosto de gato. cultural. Eu cresci falando, gato é arisco, gato... Eu tinha essa visão até conhecer as gatinhas que a gente adotou com você. Até, inclusive, gente, quando eu fui adotar a Frida, aí eram irmãs. E a Andréia falou, fica com as duas, fica com as duas. Eu me arrependo até hoje de não ter ficado com as duas, Verdade. Andréia. Eu lembro que você falou, fica com as duas, são irmãs. E na época, como eu não conhecia gatos, eu falei, eu vou ficar devagar. com um só, vou Vamos, devagar. Foi E, consciente gente, também, não foi um sim. erro. Mas é um preconceito que eu tinha, entendeu? Sim. E é uma coisa assim que eu acho que de agora tá começando a quebrar um pouco. Até o nosso projeto, Sim. ele tem essa intenção Exatamente, de falar pra com as crianças, né, sim, Johnny? Sim, exatamente sobre isso. Nós vemos até, né, porque nas animações nós percebemos infantis, né, que existem aí por aí, até mais antigas, né? Quem é o vilão quando os personagens são animais? É o gato. É verdade. Que ele é ligeiro, que ele é trapaceiro. Sim, Aí o gato vingativo. preto, que se cruzar no caminho, aí tem as Azar. superstições, né? E nós, já é pesquisado, é comprovado, né? E que gatos pretos são assassinados, vamos dizer a palavra exata aí por aí, são mortos porque acham que trazem alguma doença ou trazem azar. Isso é um absurdo. Nós tratamos exatamente isso no nosso projeto, né? Nós tentamos mostrar o quanto isso não faz sentido, desmistificar toda essa situação. Porque eles são animais, todos iguais, as cores são diferentes, aqui difere a cor. Exatamente. E isso não faz diferença nenhuma, na verdade. É muito complicado, é uma situação bem delicada. Sim. Sim, e isso é tão real que hoje nós temos mais gatos no abrigo do que cães. Nós temos 126 cães, contando o lar temporário, e no abrigo nós temos mais de 200 gatos. Nossa. Inclusive, né, André, aqueles que vocês ajudaram a resgatar de acumuladores, Sim, né? sim. Nós tivemos que construir um gatil, que é o gatil 3, urgente, assim, porque houve uma denúncia. Isso que eu ia perguntar, foi denúncia ou foi eles que se auto... Não, na verdade foi uma denúncia mais ou menos, né? Nós já tínhamos resgatado animais em parceria com a prefeitura há anos atrás, de uma pessoa que tinha questões psiquiátricas. E aí, na época, nós resgatamos mais de 100 gatos. E aí, De uma única pessoa? De uma única pessoa. E aqui no São Lourenço, pertinho daqui. Provavelmente num lugar totalmente inapropriado. Insalubre, que hoje, esses primeiros gatos, aí que começou de fato a questão com os gatos, a gente tinha poucos e separados, né? E aí eles ficaram isolados, que são os gatos que ainda estão isolados no nosso gatinho 1. Isso há anos atrás, né? E aí eram gatos que tinham muitas doenças crônicas, tem gatos com FeLV, positivaram para várias doenças, mas vivem bem, estão estáveis, né? Mais velhos, tudo bem. E aí passou o tempo, a gente construiu o gatinho 2, os novos testados, e aí, o ano passado, em maio, essa situação novamente da mesma pessoa. Da mesma Da pessoa? mesma pessoa, sim. E não tem nada que possa fazer para impedir ela de fazer isso? Então, o Adriano castrava os gatos dela, né? A prefeitura fazia o acompanhamento psicológico, né? Mas eu não sei até que ponto, né? Que pode Também invadir, né, exato. a privacidade da pessoa. E até que ponto isso foi acompanhado no sentido humano. Não sei se sim. em um determinado momento, né, os pais faleceram, ficaram os dois adultos, que os dois têm questões psiquiátricas. Entendi. Nossa. E aí acho que eles foram acumulando, não deixava entrar. Então, às vezes, né, o Adriano disse que mandava ração e deixava na porta, você não via lá dentro. Só que o que aconteceu? Ela foi despejada. E aí, na hora do despejo, o pessoal que foi fazer o despejo tinha o nosso contato e aí me ligaram. Entendi. Eu falei, e agora? Eu falei, olha, eu não tenho onde pôr, esquece essa pessoa de novo, não. Nosso gatinho, até os saudáveis, os outros eu não posso pôr. Você desestabiliza o ambiente, eles ficam Sim, doentes. acabou. Eu falei, mas eu vou até aí olhar.
Pronto. tá aqui. Aí foi. Falei, meu Deus. Vocês não têm noção. Era um quarto menor que esse, assim. Dentro desse quarto, eu fui com a Elaine. No dia, eu acho que nós contamos mais de 50 gatos dentro do quarto, presos. Se abria-se aquele cheiro, a gente fechou. Um tanto, assim, de serragem no chão, os gatos no guarda-roupa, pendurados, cena de horror. Um cheiro absurdo, absurdo. Muitos gatos jovens e soltos, vários. E a casa insalubre, né? Coisa assim, cocô de gato no fogão, bem... E aí, beleza, eu falei, e agora, Elaine, como que a gente olha uma situação dessa e não faz nada? E aí, eu combinei com o dono da imobiliária, que por sinal, eles foram maravilhosos. Ele falou, deixa a chave com você, vamos pensar com calma. Eu falei, não tem como levar esses gatos agora. Eu falei, me deixa a chave, eu vou tentar trazer um grupo, limpar, a gente vai alimentando eles e vai fazendo uma campanha. Fui embora, fui trabalhar no dia seguinte, voltei lá no fim da tarde para fazer isso. Cheguei lá, os vizinhos, por pura maldade, eu acho que como... Aí a gente fechou as portas, né, externas, assim, sala e tal, e abrimos o quarto. Falei, pelo menos eles vão ficar aqui dentro. Não sei se com isso eles se agitaram à noite e os vizinhos invadiram a casa e abriram. E soltaram os gatos Por na rua? pura maldade. Então eu cheguei lá, era gato por tudo que é lugar, os gatos desesperados. Aí veio um vizinho, assim, alcoolizado, disse que ia matar, porque eu não tinha dormido. Eu falei, ferrou. E aí eu liguei pro Guilherme da Semurb, mandei mensagem pra Adriana, falei, a gente vai ter que fazer alguma coisa agora. Nós vamos ter que nos dividir e tirar esses gatos daqui, senão eles vão matar todos. E assim foi. Nós quase que viramos à noite, aí os voluntários da ONG, sim. E aí, nessa área 2, que os gatos são testados, a gente tem 2 isolamentos, acho que 2 por 3. A gente fechou os portões e colocamos 98 gatos nesses 2 isolamentos, à noite, assim, correndo, para tentar resolver. E o CRA, acho que subiu mais de 30 gatos. E aí, falei, e agora? A gente tinha a área de cima, que não é concedida para nós, mas eu falei para os meninos da prefeitura, a gente vai ter que usar, né? E aí nós construímos correndo um gatil numa das áreas de soltura. E aí passamos, foi a que você Foi a que eu conheceu. visitei? Nossa, é grande lá o gatinho. E muitos, inclusive, ainda estão para adoção, né, Andréia? Sim. Nós doamos 22, nós perdemos... conseguiu 22? Sim, ao longo Olha, desse que tempo. bom. Nós perdemos alguns, os adolescentes morreram. Quantos são agora no 3, no gatinho 3, né? Agora no gatil 3 a gente tem 56 gatos. E aí depois teve uma outra leva que desceu do CRA, que o Adriano nos pediu ajuda. Mas aí da mesma condição, então a gente podia juntar, né? Mas hoje eles são saudáveis, castrados, vacinados, né? A gente aplica o antiparasitário a cada 3 meses, vermífugo. Então, assim, tudo... Cuidadinho, certinho. Cuidadinho. E essa questão, a gente até queria saber, né, Johnny, essa questão de resgate. Vocês recebem muitos pedidos. Como que é feito isso, Andréia? Nós recebemos, Flávia e Johnny, o tempo todo, né? E hoje, na condição que nós estamos de superlotação, com animais até em hotel, a gente faz um filtro. Claro que se tem um animal, né, machucado, tá aqui. A gente recebeu uma gata que ela tá toda perfurada, que perfurou o intestino dela. Ela vai pra cirurgia semana que vem. Eu não ia falar não. Falar, manda trazer aqui, eu não tinha como ir buscar. E eu falei, traz aqui, pede para alguém trazer aqui no abrigo e a gente assume. Então, tem casos e casos, né? Mas hoje, o maior pedido, aliás, depois da pandemia, o maior pedido nem é assim, o animal tá mal, uma situação. O grande pedido hoje eu não posso mais ficar... com o próprio animal. Eu vou mudar, ou eu me separei, né? Ontem um rapaz me mandou mensagem que ele vai se casar, a noiva tem 2 cachorras e ela não quer que ele leve o dele, que seria o terceiro. E é um Rottweiler super bravo, ele falou. E aí eu até gravei um áudio, falei, viu, imagine, sua noiva tem 2, você não pode inserir mais um. Imagine a ONG, que tem mais de 300 animais, são 100 e poucos cães. A gente não pode pegar e inserir, eles formam matilha, eles se matam. Sim. Não é assim, né? As pessoas veem aquele espaço, eles correndo, acham, põe mais uma aí, põe. É uma questão de sobrevivência, né? Sim. Então, hoje a gente tenta falar, às vezes ficam bravos. Mas vocês são ONG, né? O que vocês não fazem? Acho que as pessoas também não têm o entendimento do qual é o papel, o que é ONG, o que vocês... Não é verdade, Andréia? Exatamente, E muitos não querem saber, né? Exato. Até em relação aos órgãos públicos, ao CRA. Isso é uma grande briga e o Adriano sabe. Porque eu fico nos grupos que eu participo. Gente, para de achar que CRA é, né, o país das maravilhas. O CRA tem menos espaço que a gente. Sim. CRA não é Falamos abrigo, né? Não dá para você ficar enfiando o bicho. E às vezes por uma pressão popular, eles acabam resgatando e cedendo, mais do né? que comporta. Mais do que comporta. Entende? E eu ainda brinco, né? Eu falo para Adriano, eu posso falar não.
pô, deixa me xingar, deixa, né? Mas em alguns momentos o poder público não pode, não convém, não é, né, democrático, mas é uma questão de consciência e as pessoas não têm nenhum. E a ideia é essa, o animal aí a gente tenta, né, conscientizar. Pensa no sofrimento do seu animal, pensa em um hotel por um tempo, até você resolver sua vida, tal, mas as pessoas não querem, né? As pessoas querem se livrar. Elas querem que alguém resolva o problema. Exato. Exatamente. E a questão dos gatos, as pessoas falam pra mim, nossa, esses gatos são lindos, como ninguém adota. Tem uma procura grande por gatos, mas em casas inadequadas. E aí, a questão de ir pra rua, a gente sabe que é um risco, né? E aí, a gente fica nesse dilema, né? A gente já arriscou algumas vezes no passado, não vou abrir a porta, deu ruim, deu errado. Por isso que vocês são rigorosos com esse processo de adoção. Sim, porque gato é curioso, é do instinto dele sair, né? Arrumar um jeitinho de tentar escapar, né? Exatamente. E nessa saída por curiosidade, né? As pessoas são más. Totalmente. Andréia, e como que é esse processo? A Flávia com certeza já sabe, né? Um pouco melhor, mas o pessoal aqui em casa, como que é o processo da adoção? Eu vou lá e eu quero adotar um gatinho. Ou um cachorro. Ou um cachorro, exatamente. Como que você procede com essa pessoa para saber melhor sobre ela, investigar se realmente tem condições? Sim, então, Johnny, em geral as pessoas mandam mensagem, a gente só atende com horário marcado no abrigo. Tá. Isso é uma pergunta muito importante, prestem atenção, pessoas. Nós tínhamos 3 funcionários, né? Hoje nós temos uma funcionária e uma voluntária que está recebendo para ajudar até a gente conseguir alguém. Como eu disse, todos nós somos voluntários, temos nossos trabalhos formais. Então, imagine 300 animais fazendo cocô e xixi. De manhã é um caos. Você vai lá à tarde, tá tudo lindo e limpo, as pessoas acham que aquilo é autolimpante, não é. Acho que não. Então, de manhã, a gente não tem essa disponibilidade. Eu sou a voluntária que mais tem disponibilidade de tempo, porque eu dou aula só de manhã. Então, o que a gente faz? A gente agenda as visitas à tarde, após a limpeza e os cuidados, e que alguém possa acompanhar. Né? Então, a maioria das vezes, a pessoa entra em contato pelo Instagram, pelo WhatsApp, e a gente primeiro faz, né, esse primeiro contato, pergunta se já teve animais, se é castrado, vacinado, né? Ou se fala, eu tive, o que aconteceu? Morreu atropelado. Então... Daí já é um filtro, né? Porque senão a gente fica o dia inteiro mostrando animais para pessoas que não vão adotar, né? Quando é gato, a gente já pergunta direto e claramente, a sua casa é adequada? Tá, tem isso e tem aquilo para mudar, você está disposto a mudar? A gente espera você adequar para você adotar um animal. Mas aí, estando tudo ok, a gente marca uma visita na casa. Se a pessoa fala, não, meu apartamento é telado, eu moro numa casa, tá, então a gente pode marcar uma visita? A gente visita, se tiver tudo ok, a pessoa vai até o abrigo, conhece os animais e aí o animal já é liberado. Aí, um termo de adoção, são todos microchipados, né, pra gente ter a identificação e é assim que procede. E quando tem aquelas feirinhas de adoção, André, por exemplo, vocês levam um animal, esse processo também é feito? A pessoa não chega, não sai já com o animal? Não chega e não sai. Hoje, depois do abrigo pronto, a gente nem costuma fazer feira externa, porque é um estresse absurdo, Flávia. Levá-los, né? É verdade. Eles é demais, né? Sim, às vezes até ele nem demonstra ser o cachorro. O gato nem se fala. E o cachorro, ele até fica acuado. Muda o temperamento, né? Se é um Exato. cachorro alegrinho, ele vai ficar... Não consegue nem mostrar, às vezes a pessoa, né? Vocês Agora, têm feito no bastante portas abertas, né? Tipo, pro pessoal ir lá conhecer e ver os animais. Isso. E aí, conhecendo, a gente começa esse namoro. Se der certo. Porque dizem que a gente, eles que escolhem a gente, né? E é muito engraçado que a Frida foi assim mesmo. É verdade. E muitas vezes o que acontece? A pessoa se interessa por um animal pelo Instagram. A hora que chega, ela escolhe outro. Porque aí o contato, aquele que ela gostou nem... A gente teve um caso recente, uma pessoa foi pra ver uma cachorrinha e ela fica solta, né? E ela cagou pra moça. E aí ela entrou numa área e aí uma cachorrinha que ela tinha uma lembrança de uma cachorra que ela teve que faleceu, essa cachorrinha veio até ela. Olha só. E aí ela falou, ai, André, é ela. Fui escolhida. Exato. Então, isso é bacana também, né? Fora que conhece de perto o nosso trabalho. Eu explico essa questão da visita, porque tem gente que entra lá. Ou vai na porta, às 8h05. Aquela coisa de cocô. A gente veio visitar. E a funcionária fala, não posso parar para te receber. Né? Mas é só por isso, porque realmente é muito bicho. A gente que tem bicho em casa, sabe? Né? É o caos, gato, caixa de areia. Sim.
No meu caso, né, o José, eu tenho 3 meninos, né, pra quem não sabe, que fazem parte dos personagens, que é o Carlos, o José, Vicente e o Bruno. E Os nomes. os nomes, né, são pessoas, quase. A personalidade são de gente, viu? E eu vejo, né, como é trabalhoso. Eu tenho um ajudante, porque o José, ele é o que limpa, a Flávia já tá Ele de que prontidão. enterra dos outros. Ele que enterra ali as necessidades dos outros, porque os Bonitinho. outros não enterram. Mas, assim, realmente, eu imagino como que deve ser muito dificultoso. E precisa ter todo um processo, porque não é só chegar também, pegar, jogar no lixo, acabou. Não é. Não é isso. Sabe que recentemente a gente teve uma funcionária que ficou pouco tempo, né? E aí ela trabalhou em outros lugares com animais também. E aí ela fala que eu sou muito chata mesmo, isso é fato. Com limpeza, com organização, né? A responsabilidade a gente tem que fazer e ponto. E aí ela ficou chocada, porque a gente lava os potes de água e comida todos os dias. E aí lava depois do almocinho, põe lá no lugar para eles comerem depois. E a água também. Não, mas se a água estiver limpa, então, mas você põe a água no copo e você toma no outro dia a mesma água? Não. Mesmo estando limpa, a gente lava para tomar novamente. Aí ela ficou meio assim, né? E é isso que acontece todos os dias. Então, imagine o tempo, todos têm caminha, coberta para dormir, né? Essa coisa do revezamento é muito trabalhoso. Então, de manhã, amanhece muita coisa para ser feita e tem que priorizar isso, a alimentação deles, o cuidado depois. Porque eles têm uma rotina, eles criam uma rotina, Sim, né? muito, Johnny. É surreal, eu vejo pelos meus também, porque agora eu tenho comedouros, né, automáticos, e hoje mesmo eu estava saindo para trabalhar, os 3 estavam parados, exatamente, faltando 2 minutos para cair. E de uns dias para cá, eu tive que mudar, regular um tempo, porque eu também queria... que eu sempre quero analisar, né, para ver se eles estão comendo, quanto cada um está comendo, se realmente todos estão comendo, se ninguém está pegando a mais. Então a gente sempre passa por esse processo. E eu mudei assim, para ter uma noção de... E eles estavam no horário lá e eles sentiram a diferença, correram, miavam de fome. O Carlos é desesperado, né, mas parecia que tava morrendo. Mas assim, eles realmente têm uma rotina, eles criam uma rotina. Sim, não tenho o que dizer. Então é preciso, né, fazer tudo de forma coesa, organizada todos os dias. É o que eu digo, é igual criança. É igual criança. Rotina, disciplina e amor. Isso. É isso, nessa ordem. Porque se a gente faz de qualquer horário, até o horário do revezamento, eles sabem. A hora que a gente vai fechar para soltar a próxima turma, eles já entram. Olha a gente fecha e solta. A próxima turma já tá lá. Já tá e ajuda, Andréia? Tipo, voluntários, como que funciona isso? Vocês têm pessoas... Vocês recebem? Como que funciona essa parte? Temos, Flávia. A gente tem hoje os voluntários da limpeza. Nós temos voluntários fixos. Isso também é uma coisa que a gente faz diferente. Os voluntários são treinados, porque são muitos animais e por ser esse esquema de soltura, a gente tem muito medo. Um portão, um recuo que você esquece aberto, já era. Né? Então, a gente faz um treinamento para os voluntários e as equipes são fixas. Então, se você quiser ajudar, eu tenho um domingo por mês fixo para ajudar. Ah, legal. Então, existe um esquema. A pessoa não vai estar lá todos os dias. Ela vai fazer uma coisa pontual. Isso, porque a grande maioria. Tem gente que vai, começa empolgado e depois some. Então, nós percebemos que isso seria... normal, então ao invés de ficar frustrado, seria melhor a gente organizar de outra forma. Então tem os líderes, né, que são voluntários que estão com a gente há muito tempo, que aí se revezam no domingo para fazer. E aí também nós temos os voluntários que digitam nota fiscal paulista, que hoje é a nossa maior fonte Isso muita gente acaba não doando, porque não sabe, né, Andréia? É uma coisa importante, exatamente. né? Você pode fazer o cadastro diretamente, né, no site da Fazenda e doar direto do seu CPF, ou a gente tem as caixinhas em alguns locais na cidade, que aí a Marta e o marido e a Thelma, e hoje mais algumas outras pessoas, mas mais os 3, né? A gente ajuda com a questão do combustível, então ele vai, passa em todos os pontos, pega e digita. E é o que tem nos salvado. No começo era um volume menor, hoje é praticamente o que nos mantém. Que coisa. Tem os padrinhos também, que fazem as doações, os animais idosos, aí recebem a ração todo mês, que é uma baita de uma ajuda, eles conseguem ter uma alimentação adequada. Né? Então a gente vai nessa, os eventos, as rifas, bazar online, de pouquinho em pouquinho, né? Vai dando uma ajudada, né? Sim, sim. Hoje a gente tá até mexendo em algumas áreas que precisa, né?
depois de 4 anos. Então, reformando os portões, a gente fez recuo em todos novamente. Tem uma área que a gente está colocando os bloquetes, porque eles faziam muito buraco. Sim. E aí, na chuva, eles ficavam ali. Então, a gente até consegue hoje ter esse respiro para melhorar. Fazer umas adequações. Tá bonito lá, gente. Eu fui lá recentemente. Tá tudo muito organizadinho, muito bonitinho. E a Andrea sabe os bichinhos por nome. Sei. Meus filhos. Ela sabe todos os filhos dela por nome. Sei. Já tô meio sem criatividade. Agora já surge o Campo Bonito, o Paulista, porque é o bairro que foi resgatado. Já estamos assim. Acredito. E assim, Muito bom. E histórias, Andrea? Histórias, assim, tipo, que marcam, né, Johnny? Que a gente tem curiosidade de saber, ainda mais tantos anos você tem. Com certeza. Sim, tem muitas histórias, positivas e negativas, né? Uma história que começou muito ruim, assim, uma história muito triste, para todos os lados, né? Na época, a Maiara, que é veterinária, nos ajudava, e a gente recebeu uma denúncia de uma situação, e era um jovem que ele tinha esquizofrenia, e ele ficava trancado numa casa da família. Na verdade, era um cubículo, gente. Era um quartinho, mas era um imóvel da família. E ele ficava lá trancado, o pai levava comida diariamente, diz os vizinhos que nem sempre, e ele ficava lá. E aí, por ele ficar muito sozinho, ele arrumou um cachorro, que nós batizamos de Brad. Só que é uma pessoa que, com esquizofrenia, né, sem cuidados adequados, não tinha condição nem de se cuidar, né? E imagine cuidar de um animal. Ele ficava amarrado, e aí quando o pai não levava comida, ele comia pipoca e alimentava o cachorro com pipoca. E aí teve denúncias com vídeos, inclusive, de abuso sexual, enfim, era uma situação muito triste. Ele tinha graves problemas de pele, era um cachorro muito triste. A gente tirou ele de lá e não tinha reação, assim. E ele teve uma sorte imensa. Ele foi adotado com todas essas questões, inclusive de saúde. É um animal que tem que ser cuidado. E ele foi super adotado. E, para mim, o que mais marcou é porque aquele jovem, eu sei que é até estranho dizer isso, mas ele também foi salvo naquele momento. Porque aí, né, acionou-se os órgãos competentes e viram a situação dele. Exatamente. Mas o Brad ganhou, assim, na loteria, né? Nós temos histórias de animais idosos que foram adotados no fim da vida e que tiveram um sofá e uma cama para ter. Às vezes viveram poucos meses, mas viveram felizes. Isso pra gente é extremamente gratificante. É muito legal. Que coisa, né? Você viu o seu trabalho, assim, de uma ideia, no que chegou até hoje, e quantas vidas que foram transformadas, né? É uma coisa que realmente... Sim. É emocionante. É emocionante. E muito amor, muito. E uma outra coisa é que o nosso abrigo, ele é parcialmente bioconstruído. Então, a gente teve também toda essa preocupação com a questão do meio ambiente como um todo. Claro que também não é o ideal, a gente não consegue, né, fazer tudo dentro desse sistema que a gente vive, mas a casa é feita de pau a pique, a gente tem a fossa, o biodigestor, né, os canis também são parcialmente feitos ou seja, foi feito com a terra, o barro, as mãos das pessoas. A gente fazia os cursos de bioconstrução e aí no final do curso a aula prática era construir a casinha. Com madeira, né? Tudo retirado de lá mesmo. O que deu, a gente conseguiu fazer assim. E eu gosto bastante. Tem uma energia diferente. Sim, tem mesmo. Quando a pessoa visita, você sente que é diferente mesmo. Natural, que é tudo muito amor ali, muito a mão, né? Sim. Muito participativo. Sim. E a gente só tem a agradecer, né, Muito. A gente também ficaria conversando aqui muito, porque muito tão tempo. gostoso saber a história. Fala demais, né? Não, é gostoso saber as histórias, principalmente de alguém que gosta do que faz e que tá ali no dia a dia, acompanhando e vendo o trabalho crescer do jeito que tá crescendo a ONG. Que maravilha. Ficamos muito felizes pela sua participação. De verdade, parabéns, viu, Andrea? Nesse mundo tão caótico que nós temos hoje, às vezes a gente perde a esperança, né? A gente passa por momentos onde a gente não acredita. E eu acho que esse momento aqui é o que mostra que nós, até perco o que falar, nós podemos acreditar e que podemos fazer a diferença. Me emociona muito falar sobre isso, porque a gente vive, né, também em meio a essas questões e nós amamos o que nós fazemos e também amamos os animais de uma forma que nós queremos que esse amor não seja só amor, seja consciente, seja, né, digno
e que ultrapasse as barreiras aí do nosso futuro, que são as crianças. Com certeza. E você como pedagoga, professora, nós também, nesse triângulo aqui, né, educacional, acho que é muito gratificante, mais do que isso, a gente entende essa importância. Com certeza. Então, é um parabéns, assim, do fundo da minha alma, da nossa Da nossa equipe. isso, e do Mais Expressão, para você e para os Anjos de Patas, que realmente esse nome não precisa nem ser, já se auto-explica, É né? verdade, já é autoexplicativo. Anjos de Patas. Muito obrigado pela participação. Eu que De agradeço, coração. gente. E conheçam a nossa ONG. É Por muito favor. legal. Com Fica o certeza. convite. Gente, até mais. Tchau, tchau, pessoal.